Glória a Deus, graça e paz, bendito seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu agradeço ao Senhor por mais um dia de vida, pela oportunidade de meditar na poderosa palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Durante essa semana, o tema da leitura diária diz assim: quando os pais sepultam seus filhos. E a leitura bíblica diária de hoje, 29 de maio de 2023, ela está localizada na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo número 55. Diz assim a poderosa palavra do Senhor: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos trouxe a vitória sobre a morte, porque o Senhor Jesus Cristo, na condição da sua natureza humana, ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, está à destra da majestade, intercede por nós. Então é através de Cristo Jesus que nós alcançamos a vitória, e não é pela lei, porque a lei aponta os nossos pecados, a lei ela vem consumar os nossos pecados, que nos leva para a morte. Aqui está dizendo numa morte eterna. Embora a nossa alma e nosso espírito eles são imortais, mas eles são imortais para o sofrimento e condenação eterna, ou para a bendição eterna, para viver eternamente com o Senhor. E o Senhor Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário, ele venceu a morte, venceu o pecado, ele venceu o inferno por amor a cada um de nós. Porque no Evangelho de Jesus, escrito por João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira imensurável, que ele deu o seu Filho amado para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a promessa que Deus tem para nós. Ainda que nesta vida nós vamos passar por essa experiência, como o Senhor Jesus passou, houve um sofrimento, porque quem perde um ente querido, como Maria perdeu o seu filho ali naquele momento, e os seus amigos, discípulos de Cristo, houve essa separação. Então toda separação há uma angústia, há um momento de tristeza. Mas para nós, os cristãos, nós que entendemos agora a história de Cristo, por que ele morreu para nos salvar do pecado, ele levou consigo os nossos pecados, e pelas pisaduras de Cristo nós somos sarados. O véu do templo rasgou do alto a baixo, a Bíblia diz. E agora foi derrubada a parede da separação. Agora nós temos acesso ao trono da graça de Deus pela misericórdia do Senhor. Então a salvação da nossa alma, ela vem pela graça de Deus, não é merecimento, não é pela lei, e sim porque Deus nos amou muito. Deus nos ama de uma maneira intensa, incondicionalmente. Independente. Deus, a Bíblia diz que Deus, ele ama o pecador, mas ele condena o pecado. O pecado é abominação aos olhos de Deus, porque ele é santo. E nós devemos ser santo como ele é. E ainda que nós vamos passar por essa experiência da separação deste tempo, para poder entrarmos numa outra dimensão. Porque a Bíblia diz que na vinda de Cristo Jesus, os mortos, os que dormem em Cristo, ressuscitarão primeiro. Mas nós que ficarmos, seremos transformados num corpo glorificado. Se Cristo voltar e nós estivermos ainda com vida, haverá uma outra experiência. Não passaremos para a morte, mas seremos transformados. Essa é a nossa bem-aventurada esperança, que Jesus, ele vai nos resgatar e vai nos conduzir para a vida eterna. Então vale o sofrimento, sofrer com Cristo aqui nos dias de hoje. Vamos ter lutas, provações, mas a vitória é do povo de Deus. Amém? Que Jesus continue nos abençoando, que sejamos uma bênção do Senhor. Shalom.